Imagina que incrível você desenvolver um corpo forte, estético, além de aprender habilidades impressionantes fazendo treinos utilizando o peso do próprio corpo. E é exatamente o que a calistenia pode proporcionar. E nesse vídeo eu vou comentar exatamente isso. Qual é o tipo de definição corporal que ela pode proporcionar para o seu corpo, como é que você deve identificar os níveis de treinos, se iniciante, intermediário e avançado, e como você deve estruturar seu treino para você não aplicar uma sobrecarga nos seus músculos. E por último, e mais interessante, é porque os treinos solo da calistenia são mais eficientes para quem está começando. E vamos começar com o nosso primeiro ponto, que é qual é o tipo de definição corporal que a calistenia pode proporcionar. Se vocês já repararam, a definição de um calistênico depois de muitos anos de treinos é aquela em que ele fica magro, forte e funcional. É muito difícil a pessoa ganhar muita massa corporal dentro da calistenia em pouco tempo. Isso pode acontecer por diversos motivos, desde o descanso, a alimentação, mas eu comento aqui um deles, que é exatamente os treinos de calistenia são muito intensos e, consequentemente, para você chegar no nível avançado, para você conseguir realizar alguns movimentos de níveis avançados, você acaba queimando massa muscular quando faz um treino dessa intensidade. É óbvio que não são em todos os treinos que você vai queimar massa muscular. Sempre você vai dar um período de descanso e com esse período de descanso ele se recupera e consequentemente tem uma hipertrofia. Mas se você tem uma alimentação saudável, uma alimentação bem regrada, é totalmente possível vocês alcançarem uma hipertrofia mais rápido. Porém, um corpo de um calistênico é aquele magro, forte e funcional. E indo para o nosso segundo ponto, que é exatamente como identificar o seu nível de treino. Primeiramente, o nível iniciante para quem está começando do absoluto zero é aquele em que a pessoa foca em fortalecer, em aumentar as quantidades de repetições em barras fixas tradicionais, em flexões tradicionais e até mesmo em prancha, para você já focar no superior completo. Mas o iniciante é exatamente essa pessoa que está começando a fortalecer a base da calistenia, que são esses exercícios: barra fixa, flexão e abdominal. E já no nível intermediário é aquele nível em que começa a aparecer alguns movimentos da calistenia, a pessoa começa a praticar algumas progressões mais difíceis de flexões e de barra fixa. Então aqui entra um pouco de muscle up, pode entrar o back lever e também um pouco de handstand. Já começam a aparecer essas variações de movimentos e que não deixam de ser também exercícios da calistenia para você avançar de nível. É nesse nível que muita gente fica estacado, porque chega um momento que já não sabe quais são os exercícios que devem ser aplicados, mas a ideia é sempre procurar por progressões cada vez mais difíceis, de modo que vocês aguentem entre 8 a 12 repetições a cada série do seu treino. Se um exercício acaba ficando muito fácil, você já consegue fazer muitas repetições desse único exercício, é o momento para você procurar por uma progressão ainda mais difícil para diminuir a quantidade de repetições e aumentar a eficiência. E já no nível avançado é aquele em que a pessoa já começa a praticar uma full planche, já começa a parar os primeiros segundos no front lever e já começa até mesmo progredir para a One Arm Handstand. E nesse nível você já está quase no auge da calistenia, porém sempre vão existir variações de exercícios cada vez mais difíceis e elas vocês vão encontrar dentro dos próprios movimentos, como a flexão na full planche já é uma variação muito difícil, de um nível muito avançado, que vai exigir que você pratique muitas progressões dentro do nível avançado. Então você precisa ter isso em mente, que para você progredir de nível é preciso pensar sempre nas progressões dos exercícios cada vez mais difíceis. E antes de passarmos para o nosso terceiro ponto, eu quero dizer para vocês que eu tenho 2 cursos de calistenia para vocês saírem desde o nível iniciante a fazer sua primeira barra fixa e flexão e ir para um nível avançado em pouco tempo. Neles eu trago rotinas de treinos estruturadas por mim mesmo, com os exercícios mais eficientes para vocês progredirem. E se vocês aplicarem o cupom exclusivo aqui do YouTube, vocês garantem um desconto especial. Basta vocês conferir no link aqui abaixo que vocês vão ver todos os benefícios desses cursos. E não se esquece que você também pode entrar na minha comunidade do WhatsApp, é gratuito e lá a gente sempre conversa sobre como evoluir. E por último, porque os treinos solo são mais eficientes para quem está iniciando na calistenia, que nós precisamos fazer uma comparação com a academia. Muitas academias estão superlotadas atualmente, de modo que você precisa sempre aguardar para utilizar um aparelho.
e com isso você acaba ali perdendo muito tempo do seu treino, você acaba perdendo o seu foco enquanto procura por aparelhos que estão disponíveis para você fazer exercício. E além disso, muita gente pode se sentir entediada dentro de uma academia para fechar um treino de 1h30 a 2 horas, fazendo aqueles exercícios repetitivos. Isso eu falo porque eu, particularmente, tenho tédio de ficar dentro de uma academia para fazer um treino completo. Eu tenho certeza que se eu chegar próximo a 2 horas de treino dentro de uma academia, eu já vou estar entediado, já não vou querer mais ficar ali naquele ambiente fechado, fazendo repetições muito idênticas do que o exercício anterior. E é exatamente isso que a calistenia pode proporcionar. Pode proporcionar você a ter um foco maior, treinando em pouco tempo e o melhor de tudo, na sua própria casa, sem depender de equipamento nenhum, com uma gama de variedade de exercícios para você trabalhar o seu corpo completo. Prestem atenção que enquanto você faz um treino sozinho na sua casa, você vai estar trabalhando o seu foco. Vai ser um momento que vai depender apenas de você para conseguir uma evolução e aumentar de nível dentro da calistenia. E alguns de vocês já devem ter raciocinado que isso é basicamente a disciplina. Se você treina calistenia, é muito fácil você criar uma disciplina, uma constância nos treinos de vocês, porque se você procura uma evolução sem a disciplina, você não vai conseguir alcançar. E eu comentei o sozinho de uma forma geral. É claro que se você tem um amigo para te acompanhar nesses treinos, para ter o mesmo foco que você vai conseguir uma evolução muito rápida dentro da calistenia. E não é apenas isso, diferentemente da academia, que você fica quase 2 horas para realizar um treino, na calistenia você pode fazer treinos de até 15 minutos que te dão resultado, que te dão um pump naquele dia e até mesmo se você trabalhar da forma correta, consegue uma hipertrofia. E resumidamente, eu disse para vocês que é possível alcançar uma definição corporal através da calistenia, é possível uma evolução de nível desde que aplicada as progressões corretas e por último, você consegue uma eficiência muito maior dentro dos treinos se você souber treinar calistenia da forma correta. E se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo e se inscreve no meu canal.